Não é polêmico ou controverso dizer que a Pixar de hoje não é mais a mesma Pixar lá dos anos 90 e 2000. Nos primeiros 15 anos da sua existência, a Pixar era um estúdio repleto de realizadores ambiciosos no auge da sua imaginação e que entregavam filmaço atrás de filmaço. Hoje em dia, porém, a coisa mudou. As imposições da máquina Disney em cima das mentes criativas da Pixar se fizeram sentir, e de 2011 pra cá, a gente tem visto alguns filmes bem abaixo do nível com que a Pixar nos acostumou lá atrás. O Carros 2, O Bom Dinossauro, Lightyear e por aí vai. Dito isso, eu também não concordo muito com essa ideia de que a Pixar hoje em dia é uma perda total. Aqui e ali, a gente vê sim alguns filmes da Pixar que conseguem resgatar parte da magia lá de trás, dos anos de ouro do estúdio. Por exemplo, eu sou apaixonado por Divertidamente. Eu adoro Coco, eu adoro Dois Irmãos, eu adoro Luca, eu adoro Soul, eu adoro Turning Red. São casos mais pontuais? Sim, são casos mais pontuais, mas ainda assim são casos que existem. E nesse sentido, o Elementos, que é a mais nova produção da Pixar, é um filme que, mesmo sem estar no nível das melhores produções do estúdio, longe disso, na verdade, ainda assim é uma obra que consegue resgatar parte da graça e parte do carinho pelos personagens que o estúdio tanto demonstrava lá nos seus melhores momentos. Esse novo filme é dirigido pelo Peter Sohn, que é o mesmo diretor do Bom Dinossauro, que pra mim é uma das animações mais fracas da Pixar, mas aqui ele pelo menos consegue cumprir a tarefa de contar bem essa história em particular que ele tá contando aqui. Pra quem não sabe do que se trata esse novo filme, o Elementos, ele se passa num universo fictício, fantasioso, no qual toda a população é dividida em 4 grupos específicos que são baseados nos 4 elementos da matéria, da natureza, do nosso mundo real. Então aqui a gente vai ter a cidade dos habitantes de fogo, aqui você vai ter a cidade dos habitantes de água, aqui você vai ter a cidade dos habitantes de terra, aqui você vai ter a cidade dos habitantes de ar, que são tipo umas fumacinhas, cada uma delas vivendo aos seus respectivos modos. Daí, no meio desse universo todo, o filme se concentra numa garota de fogo chamada Faísca, que é filha de um casal de imigrantes que vem pra poder abrir uma lojinha de produtos relacionados à sua própria cultura, ao seu próprio povo. E eis que tudo muda um belo dia quando a Faísca conhece um cara de água chamado Gota. Por razões fortuitas, eles se conhecem, começam a se aproximar e começam a desenrolar uma relação que é meio proibida. É um filme de romance, e isso é uma coisa que eu admito que me surpreendeu, porque eu não tinha assistido nenhum trailer, nem nada muito profundo do filme antes de sentar pra assistir a ele. É um filme que é declaradamente um filme de romance, em alguns momentos chegando até a ser uma comédia romântica mesmo. Todo o conceito daquele universo que eles apresentam tá a serviço dessa história de um romance proibido que eles criam aqui. E é uma história que o filme conduz bem. Não é uma premissa original, o próprio filme desenrola essa premissa de uma maneira bem simples, com todas as batidas e todas as convenções que a gente espera encontrar numa narrativa como essa, mas ainda assim ele cumpre a missão que é central pra uma trama dessas dar certo, que é a de envolver o espectador. A gente se importa com os personagens, com os dramas deles, a gente torce pra Faísca e o Gota ficarem juntos no final do filme, felizes. A gente torce pra que os pais da Faísca, que detestam o povo da água, no final do filme consigam aceitar o Gota, consigam aceitar o sonho da filha de viver uma vida diferente da deles. É claro que, pra isso, o roteiro do filme se mostra esquemático e manipulativo em vários momentos, forçando idas e vindas demais entre o casal em momentos em que elas não são muito cabíveis, nas horas em que elas acontecem, só pra poder forçar eles a se separarem pra depois voltar na hora H e tal, mas ainda assim, essa manipulação funciona, pelo menos comigo funcionou, e eu acho que no fim das contas, é isso que importa. E boa parte dessa vitória do filme, de conseguir fazer a gente se envolver com o que a gente tá vendo, tem a ver com o fato de a Faísca, a protagonista do filme, ser uma personagem adorável. Primeiro que o filme consegue encarar e lidar muito bem com o momento de vida em que a personagem tá. Ela não é mais uma menininha, então não há um olhar infantilizado sobre ela, mas ao mesmo tempo, ela também ainda não é uma mulher totalmente formada. Ela tá chegando à vida adulta, ela tá refinando o seu processo de amadurecimento. Ela tá entendendo quem ela é, o que ela realmente quer fazer da sua própria vida, mesmo que isso vá na contramão do que querem os pais dela, com quem ela tem uma relação muito forte. E principalmente, ela tá aprendendo a controlar as suas frustrações, os seus acúmulos de tarefas ou provações. O fato dela ser uma personagem de fogo é muito representativo nesse sentido, porque ela pode a qualquer momento literalmente explodir. E além disso, ela tem uma personalidade bacana, cheia de atitude, cheia de disposição pra correr atrás dos seus objetivos. E mais, ela passa por arcos dramáticos com os quais a gente consegue se identificar, seja por esse burnout literal que ela sofre, seja por esse momento de autodescoberta e de amadurecimento final que ela tá passando, enfim. Então assim, do ponto de vista de protagonista, o elemento está assim muito bem servido. Agora, o problema é que tudo de interessante que tem a Faísca, o Gota, por outro lado, tem de desinteressante, e muitas vezes até de irritante mesmo. Pra mim, o principal problema do Gota é que o próprio filme, de modo geral, não parece entender qual que vai ser a abordagem que ele vai dar pro personagem. Que tipo de persona ele vai ter. Uma hora
hora ele é apresentado como um cara excêntrico, quase trapalhão mesmo. Desde o emocional dele, que é muito choroso e sensível, até a própria postura física dele, que é super desastrada. Aí depois, em outro momento, subitamente o Gota vai ser tratado como um cavalheiro, como um cara que fala sério, como um cara que se importa, como um cara que até tem uma compostura melhor. E nessa tentativa de ficar transitando entre uma persona e outra, o que o filme acaba criando não é um personagem complexo, multifacetado, com diferentes camadas. Não, o que o filme cria é um personagem que oscila loucamente de personalidade a cada momento da narrativa. E como se não bastasse isso, há ainda o problema de que o Gota é um cara simplesmente chato, aborrecido, desinteressante. Como trapalhão, ele é sem graça. Como cavalheiro, ele é apático. Eu não sei o que a Faísca viu de interessante naquele cara pra se apaixonar por ele. E isso é um problema muito sério, porque é um casal formado por dois elos que se ligam, no qual só um elo consegue envolver o espectador, conquistar a nossa simpatia, conquistar o nosso interesse. Então tudo que dá certo no que diz respeito a essa dinâmica entre os personagens é por causa da Faísca. Se a gente se importa com eles e quer que o romance deles dê certo e que acabe tudo bem e tal, é porque a gente sabe que isso vai fazer bem pra ela, pra Faísca. A gente quer que tudo dê certo pra ela. Pro Gota, meio que tanto faz. E por fim, há um fator que é importantíssimo pro filme, que é, claro, todo esse universo que eles criam pros elementos. E nesse sentido, é simplesmente fascinante perceber todo o cuidado que os realizadores tiveram pra com os universos da água e do fogo. Pra começar, eu acho muito interessante a ideia de se usar essa rivalidade entre a água e o fogo como uma espécie de espelho para as discriminações e para as desigualdades sociais, econômicas do nosso mundo real aqui. O povo do fogo é claramente uma alusão aos imigrantes que fugiram da Europa no início do século XX e que se instalaram nos bairros mais pobres dos Estados Unidos. Eles vestem roupas mais simples, eles vivem numa cidade que parece bem mais frágil em termos de estrutura. As casas e as ruas são estreitas, apertadas, a paleta é bem centrada num marrom, como se tudo ali tivesse textura e cheiro de velharias prestes a quebrar, enquanto que o povo da água veste roupas mais charmosas, que vivem em edifícios enormes e reluzentes, em apartamentos que ocupam andares inteiros, e cheios de mobílias e decorações lindíssimas, e por aí vai. E como se não bastasse, existe todo um esmero no trabalho dos animadores que eu confesso que me pegou de surpresa em vários momentos. Tanto pela qualidade, pela riqueza de detalhes na animação em si, quanto pela maneira criativa com que eles lidam com conceitos reais, como que a água e o fogo se manifestam ali naqueles espaços, dadas as suas naturezas. Quando o Gota toca a Faísca, por exemplo, ela sente um tss, como se ela estivesse sendo queimada, o fogo, estivesse sendo queimada pela água. Quando a Faísca fica raivosa, a chama e a forma dela não só crescem, como se tornam azuis, como se ficassem incandescentes. E quando ela fica mais triste, mais melancólica, a chama dela diminui, a ponto de ficar bem fraquinha por baixo da silhueta dela. Quando o Gota e a Faísca se aproximam, vai surgindo uma fumacinha entre eles dois. Já a Faísca, ela consegue usar a temperatura dela para transformar a areia em vidro e conseguir modular o vidro, modular a forma do vidro, à sua vontade. Fora a maneira com que o Gota lida com o conceito de evaporação, que eu vou deixar pra vocês descobrirem quando vocês forem assistir ao filme mesmo, pra poder evitar spoiler. E há vários momentos no filme em que eu confesso que eu fiquei absolutamente encantado com vários pequenos detalhes, várias pequenas coisinhas que vão acontecendo ali nas extremidades dos corpos dos personagens, como por exemplo, o cabelo do Gota e principalmente da mãe do Gota, que é um cabelo mais longo, que vai se formando num penteado que se recai pra trás num coque. Esse cabelo dela, esse coque, ele tem umas pequenas ondinhas bem pequenininhas que vão se formando e vão requebrando e vão caindo, descendo ali em cima. É um detalhezinho muito minúsculo, muito pequeno, mas é muito divertido de ver. Eu fiquei, assim, fascinado com esses detalhes. Dito isso, por outro lado, é uma pena constatar que o Elementos, ainda assim, ele nunca faz jus 100% a todo o seu potencial de criação de mundo de um modo geral. E por mais que a gente conheça e goste dos mundos da água e do fogo, tudo que tange o povo do ar e da terra se resume a alguns detalhes muito pequenos, muito pontuais e que, sinceramente, nem são muito inspirados. Eu sei que o filme é principalmente sobre a água e sobre o fogo, mas considerando que o título do filme é Elementos, no geral, saber que há ali todo mundo envolvendo ar e terra que nunca é explorado pelo filme, e jamais trata além da superfície, é um desperdício de potencial de criação de mundo muito grande. E puxa, poderia sim haver um trabalho mínimo com relação àqueles dois povos que ficaram faltando. A impressão que dá, no fim das contas, é que o filme não imagina, não cria e não explora eles por pura preguiça mesmo. Mas apesar disso, no fim das contas, Elementos é sim um filme bonitinho,
talvez ele se alongue um pouco na sua segunda metade, que fica meio perdida nesses vai e vens dos personagens, mas ainda assim eu gostei. É um filme simpático que envolve bem o espectador e que indica que a Pixar não tá totalmente perdida, não. Ela ainda tem, sim, boas coisas pra criar e nos apresentar aí pela frente. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Elementos, diz aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo. Curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos que é muito importante, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aí. E é isso, um grande abraço e até a próxima.